Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Pensem em um homem. Pensem naquele que realmente nos deu a augusta força da brasilidade. Ele, Pedro. Pedro I, que nasceu em 1798 no Palácio de Queluz, em Portugal, vindo das entranhas de Dona Carlota Joaquina, esposa muito amantíssima, mentira, dele, de nosso augusto rei Dom João VI. Pedro I, nosso imperador, líder do primeiro reinado, empreendeu a proclamação da independência com sua augusta e nobre esposa, Dona Leopoldina I de Habsburgo, da Áustria, a que representa a cor amarela em nossa bandeira. Olhem o nome completo de nosso imperador. Eu preciso até observar a cola, pois o nome dele é muito extenso. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim. E sempre, desde seu nascimento, recebeu o título honorífico de Dom. Homem maravilhoso, magnânimo, amado pelas fêmeas brasileiras. Sim, sempre se envolveu com a beleza e com o amor carnal em nossa terra Brasilis. Este homem, Pedro, foi o nosso grande imperador. E este hino que ouvem ao fundo é o hino da independência de nosso Brasil, por ele feito de maneira tão nobre e augusta. Pedro foi incrível naquela manhã de 7 de setembro de 1822, às margens do córrego Ipiranga, onde hoje está o Memorial da Independência, onde hoje estão sepultados ele, o nosso Augusto, o nosso nobre, a Sua Alteza Imperial Real, minha, tua, porque embora vivamos em uma república, saibamos, ó grandes mortais, somos um país imperial, um país que tem a sanha nobiliárquica da Áustria, a sanha nobiliárquica dos lusos, dos francos e dos italianos. Sim, nós somos os descendentes de Dom Pedro I e II e temos uma família real. Atravessamos muitos problemas para formar o nosso território livre. A primeira coisa foi o quê? Realmente perceber que nós tivemos que assumir a dívida externa de Portugal. Um detalhe que é, para muitos, inadmissível. O primeiro país, e por isso a grande amizade que temos hoje, a nossa irmandade, e por eles somos tratados como o gigante do sul, os Estados Unidos, sim, nos deu como grande presente a sua anuência, sabendo que nós fomos o primeiro país do sul com grande respeitabilidade e por eles, norte-americanos, o primeiro país que os Estados Unidos recebe de mãos abertas na grande América do Sul portuguesa. Os Estados Unidos foi o primeiro país a dar o aval da independência ao Brasil. É óbvio que Pedro não foi perfeito. Em 1824, assinando a Constituição... João, mas a Constituição é algo incrível. Sim, sem dúvida. Entretanto, ele outorgou, ele impôs. E a imposição da Constituição fez com que ele se transformasse em um déspota, um tirano. Esse ponto deve ser aqui, por todos nós, observado de maneira séria. Ele, Pedro de Alcântara, foi o grande líder da independência.
um homem amantíssimo pelas mulheres, como aqui falei, tendo inúmeras concubinas ao longo de sua carreira faraônica aqui em nosso território. Entretanto, apenas casou-se com Leopoldina e após a morte da nossa querida imperatriz em 1829, ele realmente acaba nutrindo núpcias com Amélia de Leuchtenberg, prima de Leopoldina. Amélia, que era a mulher de verdade. Não deixou de dar as suas escapadas, mas nos primeiros e tenros anos de Pedrinho II, foi Amélia que cuidou de Pedrinho. Óbvio que abandonou Pedrinho já nos fins do mandato de Pedro I aqui no Brasil, quando ele teve que ir para Portugal assumir o trono como Dom Pedro IV. Isso também aconteceu. Realmente, muitas pessoas acabam não compreendendo o que aconteceu, mas Pedro I, para não perder o trono português e não quebrar a linhagem da dinastia de Bragança, vai a Portugal e assume como Dom Pedro IV. Já Pedro II vai aqui ser criado por regentes. Este é o ponto X desta questão. Muitos conflitos ocorreram neste período também no território brasileiro. Eu não posso deixar de destacar para vocês a situação que representa a perda da Cisplatina, quando perdemos efetivamente o território do Uruguai. Este ponto deve ser aqui levado em franca consideração. Em 1828, Pedro perde o território uruguaio. Lembrem-se, Pedrinho, já nos idos de 1829, acaba ficando aqui sendo coordenado por regentes. Não era o amor da vida do pai dele. Dona Maria da Glória, a primogênita, era. E ela acabou se transformando em rainha em Portugal. É bom que vocês lembrem também deste detalhe. É bom que vocês lembrem de um outro detalhe salutar, substancial. O Brasil está se formando, se consolidando. As províncias começam a estabelecer uma certa autonomia e revoltas acontecem. Não foi apenas estabelecida a revolta no Uruguai. Houveram outros problemas. Em Pernambuco, por exemplo, nós podemos perceber a continuidade de conflitos naquele território. Estes conflitos, eles acabam gerando situações adversas à coroa brasileira, ao Império do Brasil, império esse que teve 2 imperadores, Pedro Pai e Pedro Filho, Pedro I e Pedro II. Pedro Pai, que foi uma lástima, Pedro II, que será tema de uma outra discussão, que foi encantador, evidenciador, impactante, indubitavelmente. Nós falamos sobre o primeiro reinado do Brasil, que teve que se estruturar com uma grande dívida externa, que teve que pagar uma grande multa rescisória à coroa portuguesa, que teve que ainda ficar dependente dos britânicos em uma série de situações. Todos esses pontos nós gostaríamos de alavancar no primeiro reinado. Tenho dito, fiquem com Deus, bons estudos e uma boa semana.